Contexto, para dar um pouco de contexto para o que a gente pensou quando veio fazer essa sessão, eu queria pedir licença aqui para vocês para mostrar o que é o Senior Geek, né? Que a Casa Sephora, a gente tem uma pancada de coisas, e uma das coisas, a nossa principal atuação na área de longevidade é através do projeto Senior Geek, que foi criado por um amigo nosso genial, que faleceu em 2019, né? E a gente herdou o projeto a partir de 2020, vem tocando ele aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o manifesto do Senior Geek. Vocês pensem que isso aqui isso foi o Dudu que fez, né? O criador do Senior Geek, em 2019. Ei, você! Não importa se você é baby boomer, geração X, se você viveu a euforia do pós-guerra, a revolução hippie, se participou do movimento de transformação política do país, da derrocada da ditadura até a democracia, se acompanhou de perto o encurtamento das fronteiras com a globalização. Não importa se você foi alfabetizado com livros e não com tablets. Você viveu parte da sua vida sem celular e não enlouqueceu. O que importa é que suas ideias evoluíram assim como o mundo. Sua consciência se ampliou e você tem muito a dizer, a compartilhar, a empreender. Tem conteúdo para dividir com os demais, mas já perdeu a ilusão de achar que sabe tudo. E sabe que nunca saberá. Ei, você! Você deu conta de muita coisa até aqui, mas não quer parar de aprender. Você pode contar agora com um amigo que vai te ajudar a desmistificar a tecnologia e facilitar suas conexões pessoais e comerciais. Conheça o Senior Geek e ganhe voz no mundo digital. Como vocês podem ver, cara, isso aqui é exatamente o que a gente quis fazer, trazer, facilitar as conexões, né? Trazer gente junto, trazer o pessoal que está trabalhando em startup, que está trabalhando em economia compartilhada, economia da longevidade, esses negócios, trazer e botar esse povo junto. E para isso, nada melhor do que a nossa amiga Patrícia, que está aqui, que vai contar para a gente, né, cara? Que é super inspirador. Aliás, a escolha dessa menina como é o nome daquela que anda lá no meio do mundo, ali no meio do nada, né? A Aquilo ali, Érica, recordista. aquilo ali, porque olha, aquilo que por isso que o Silvio Meira, aliás, parabéns por ter conseguido botar esse caba para falar, porque realmente ele é um dos caras mais geniais que esse país tem, assim, indiscutivelmente. Ele é autor do melhor objetivo que eu vi até hoje, mais simples, mais sucinto, mais claro para um negócio, que é mais e melhores notas fiscais. Ponto, entendeu? Isso aí resume tudo aquilo que um startup quer fazer por objetivo. Esse cara é genial. Mas a palavra é sua também. Não, só quero agradecer o convite. Obrigada aí por dedicar esse tempo para olhar o filme, discutir. Acho importante, assim, o nosso intuito é inspirar o Brasil, descortinar um Brasil que ainda é muito desconhecido, até para quem trabalha com startups. A gente fala muito dos ecossistemas estrangeiros, né? E se dá pouco conta do valor que tem a inovação que é feita aqui, endereçando problemas locais, com potencial de resolver problemas globais. Então, acho que foi para nós da equipe, né? A gente trabalha com inovação há muito tempo lá na Prosa, mas foi descobrir um Brasil que nos orgulha, que dá vontade de ser brasileiro, que nos inspira, que tem brilho nos olhos, que tem paixão pelo que faz e que quer transformar positivamente o país. Então, dedicar esse tempo aí de vocês a discutir um filme como esse, acho que, puxa, só tenho a agradecer.
Aliás, assim, o Sérgio, né, que está aqui, o Sérgio, por que que a gente, assim, o Sérgio, por exemplo, é o típico exemplo do cara com quem a gente quer conectar mais gente. Aliás, tem outra pessoa aqui, a Celi, né, que é assim, uma empreendedora nata, mentora, é pesquisadora de inovação. Eu conheci Marceli quando eu fui objeto de estudo do doutorado dela, né? E faz um tempão que eu quero juntar os dois, porque, além de tudo, os dois moram perto. Então, assim, é uma coisa assim, eu falei, pô, cara, não é possível que eu não vá conseguir juntar essas duas pessoas, né? Porque realmente isso tem tudo a ver. Então, assim, tem muita gente aqui que tem iniciativa, que está trabalhando com inovação, está trabalhando principalmente o que a gente adotou como causa, né, que é longevidade, impacto social e longevidade. Praticamente, assim, a grande maioria das pessoas que estão aqui, que estão ligadas a esse tipo de trabalho, tem essa pegada, sabe, Patrícia? Porque negócio de velho, cara, assim, é o seguinte, sabe? Assim, a gente acaba, sabe, virando mais, como é que se diz? Desenvolvendo mais empatia, sabe? Eu acho que é meio natural. Mas eu quero ouvir o povo. O povo tem um monte de gente que com certeza quer falar. Assim, ó. A Mauri, pode começar, que você está se mexendo muito na cadeira. Vai afastar a gata de perto, é isso? Não, eu fiquei profundamente emocionado. Profundamente emocionado. Parece que passou um caminhão de coisas boas em cima de mim. Parece que eu fui atropelado por um monte de notícias boas, um monte de esperança. Perdão, Que perdão, lindo, obrigada, obrigada. perdão. Fiquei muito emocionado. Quando eu vi tudo, a gente vê esses polos de inovação em locais, em estados que, teoricamente, quando a gente avalia um pouco da nossa história do país, que tinha tudo para dar errado, e deu tudo certo, e vem dando certo. Então, a gente começa a olhar, assim como um todo, para a magnitude, para a imensidão intelectual que tem o Brasil, de gente boa, de gente de coração bom. Hoje eu comecei o dia exatamente às 7h07 da manhã, escutando a Cabala do Rabino Dudu. E termino o dia com uma bênção que foi esse filme. Obrigado, pessoal. Obrigado, Patrícia. Espetacular. A gente vê que tem futuro. Eu tenho 64. Eu vejo que o meu filho tem um futuro incrível. Talvez o meu neto tenha um futuro melhor ainda. Então, não é só pensar na gente, é pensar nos que estão vindo, né? Nos que estão chegando, que tem, que tem muito para acontecer, por acontecer, e eles podem ajudar a fazer parte. Eu nunca podia imaginar que o Silvio Meira tinha conhecido, fazia parte da banda, não sei, ou era brother do Chico Science, e foi um cara que, nossa, que mexeu muito comigo quando eu tinha entre 30 e 40 anos. Sensacional, Patrícia, parabéns. Mas Silvio, uma coisa que eu espetacular. queria dizer, você falou, Mauri, que aí que é para o seu filho, para o seu neto. Eu acho que se a gente olhar, é muito importante também chamar a atenção. Se você olhar, a maioria desses líderes que a gente mostra no filme é todo mundo cabeça branca, né? A gente fala que a Sim, startup, que esses ecossistemas de inovação são só formados por gente novinha, por jovens, por pessoas, né, de 20 e poucos anos, porque a gente tem os exemplos aí das startups mundiais, né, do tá, não, Zuckerberg. Patrícia, eu estou fazendo parte, eu fui convidado por um grande amigo que eu conheço há quase 30 anos para entrar, fazer um percentual pequenininho da startup que ele criou, que chama 3 Cliques RH, que é para transformação digital de rotinas de recursos humanos. E eu estou junto com ele, eu e mais alguns amigos. Ele até brinca que a startup dele tem 77 anos, porque os dois sócios somados dão 77 anos. Mas, enfim, eu estou lá junto com eles tentando dar um pouquinho de valor, né? E ele usa uma frase que não é dele, se eu não estou em erro, é do seu Nono Consentino, dono da Gol, que ele falava o seguinte: avião novo com piloto velho. Eu acho que é o melhor cenário.
Você tem uma startup cheio de inovação, tecnologia e tudo mais, mas quem está ajudando a pilotar, talvez ali como copiloto, seja um piloto experiente, o que dá muita segurança para quem está lá atrás no avião. Pois é isso. E aí você vê, tem o Silvio Meira, tem Jorge Aldi, muitos dos líderes que aparecem aí em todos os ecossistemas, né? Lá em Florianópolis também, que é um ecossistema tão mais jovem, mas os caras que estão na liderança são mais velhos, são 40 a mais, são 50 a mais. Não tem Sim, jovenzinho no. Talvez o Instituto Caldeira, né, liderado pelo Pedro, que é super novo, mas assim, os grandes líderes ali que a gente foi mapeando pelo Brasil são 50 a mais, mas trazem essa experiência e eu acho que o que eles conseguiram foi manter esse propósito aceso, sabe? Essa chama acesa, essa paixão por transformar, então juntando toda essa experiência que eles têm com essa vontade de transformar. E aí eu acho que é muito inspirador isso, eu acho que é essa intergeracionalidade que tá resultando nessa esperança que a gente vê no filme, né? Então, é um jeito, que pena. eu acho que os ecossistemas é juntar gerações e vários players com diferentes atributos para fazer a roda girar, né? Eu tô Mas falando muito. espera aí, Amaury, deixa eu dar só uma Pessoal, interrompida, fazer um ponto aqui. E você sabe qual foi o Senior Geek faz umas coisas para aproximar o povo da tecnologia e desmistificar, e uma delas são encontros que acontecem quando temas aparecem na sociedade que vale a pena discutir, né? E o último deles, que foi agora, sei lá, 2 meses atrás, foi exatamente sobre esse ponto, a intergeracionalidade, né, em startups. E a gente mostrou duas, tá certo? Você estava falando de quantos anos que você falou, cara? 87. 77. Porque 77, olha, acho que a que ganha é a do César Taurion, que ele está com 72 ou 73 e o sócio dele está com 40, né? Então, Mas, assim, a mas minha, aquela outra que estava lá, a minha tem eu com 63 e o Túlio com 35, 38, por aí. Mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu não entrei na conta do 77, não. A Não, sua para não entrada dá quase esculhambar, né? 140. Eu fiquei de Mas fora. Eu falei, peraí, melhor não entrar, peraí. porque os caras vão falar uma startup centenária. Ari, pega a Enfim, bola, Ari. Você é o próximo. Ó, não pode falar muito. Bom, o pitch é de quanto? 5 minutos, tá bom? Bom, 3. primeiro, Patrícia, parabéns. Primeira perguntinha, você fez esse filme quando? Você acabou de quando? Foi filmado no segundo semestre do ano passado. A gente começou em agosto, acho que foi até novembro, outubro, novembro. Foi o segundo semestre. Bom, primeira curiosidade. Segunda curiosidade, você fez ele já com o intuito de veicular ele em algum local específico ou a veiculação está aberta? Não, ele é um filme, um projeto aprovado em lei de incentivo pelo PROAC. Então, a gente tem uma responsabilidade de disponibilizar o filme gratuitamente, porque é um filme feito com lei de incentivo, né, patrocínio da 3M e do próprio PROAC, e a gente não tinha um canal específico, então a gente está buscando canais de televisão para exibição, mas isso no sentido de dar mais acesso, mas está disponível no YouTube gratuitamente para quem quiser, só procurar Ecossistemas de Inovação e acessar. Tá. Bom, então essas duas curiosidades eu tinha. Agora deixa eu partir para os elogios. Eu já sei aonde acessar o filme. Eu vou na pegada do Amaury. No Brasil, a gente tem um problema de autoestima. Na área de tecnologia, então, é um complexo de vira-lata que não tem tamanho, né? O Brasil é o seguinte, ou ele acha que tem o melhor futebol do mundo e aí toma um 7-1 e fica meio complicado,
ou a pessoa acha que nunca vai conseguir chegar no nível dos americanos, dos japoneses, né? Então a gente oscila de um extremo ao outro, e os extremos não são bons. E o teu filme mostra, inclusive, a diversidade cultural brasileira, que não é todo país que tem, pouquíssimos países têm essa diversidade cultural que vai gerar naturalmente produtos para diversas necessidades, digamos assim, dores, como se fala em startup. Então, essa riqueza do Brasil, que a gente sempre falou na área cultural, na área das artes, etc., também na área da tecnologia, a gente percebe no teu filme, quando a pessoa fala, isso aqui é um botocórneo, é um É botocórneo muito legal, né? de 100 milhões de dólares, é um bom humor, é uma brincadeira que é típica também nossa, né? E que é muito legal. Fala, não, a gente baixou a bola, 1 bilhão é muito, vamos começar com o botocórneo de 100 milhões, que tá bom. E aí a gente vai para todos os lugares. Eu mesmo, muita coisa que está no teu filme eu não conhecia, e a gente está enturmado aí, né? Eu acho que pouca gente conhece tudo o que aparece nesse filme. Deveria passar obrigatoriamente em todas as escolas, em todas as FATECs, em todas as ETECs, em todos os Senais, Ô, em Ari, canal. Ah, Ari, não, você sabe pera, muito bem, cara, esse tipo de proposta é o seguinte, ou você não, pera, deixa eu isso, acabar. Não, pega não dá. isso e bota para fazer, né, cara? Não, pera. O Ricardo me conhece, eu não gosto que me interrompam. Eu tenho um problema que eu sou sênior. Eu sou sênior. Interrompeu a gravação, tem que voltar a fita desde o início. Então vamos lá. Eu acho assim. Aliás, eu ia te fazer uma pergunta. Pelo ritmo da montagem, da edição, eu acho que você deve ter material suficiente para mais 2 ou 3. Você pode transformar isso numa série facilmente, facilmente, porque eu vi que os cortes estão muito rápidos. Tem momentos que eu queria menos corte, menos rapidez para usufruir melhor daquele assunto e já passa para outro. Ou seja, você tem muito material. Com certeza você pode fazer uma minissérie de 5 capítulos de meia hora, que você deve ter material suficiente para isso, e aí entra numa Netflix da vida, né? Bom, falando do ponto de vista de cinema, tá uma delícia, né? A gente quer ver mais. É tipo assim, quero mais, quero mais, quero mais. Você fica o tempo todo assim, e agora? Qual é o próximo ecossistema, né? E, assim, eu até acho que em termos de São Paulo, porra, meu, daria para fazer coisas aí muito mais. Cubo, Inovabra, Google Campus merecem uma atenção, vamos dizer assim, que eu vi que você não teve tempo de explorar, porque Não, você eu já tem o vou te explicar Brasil. sobre São Paulo. São Paulo e a série. Eu estou guardando aqui os temas. Pode seguir, não vou te interromper. Então, mas eu sei porque São Paulo é onde a gente está, e aqui é muito forte, né? Essa coisa dos hubs, né? E outros. Agora, é uma maravilha a gente ver que hoje, há 10 anos atrás, você falava em empreendedorismo, startup, era um palavrão. 10 anos atrás, na média, vai. Hoje, todo mundo fala, em todos os lugares, até o pessoal maravilhoso que tem aquela coisa do asfalto e da periferia, que leva a tecnologia social, logística, operacional. Ninguém ali está inventando uma cápsula espacial, mas é para resolver um problema concreto, maravilhoso, e educando as pessoas para ter trabalho e renda. Então, bom, eu vou parar por aqui, porque eu sou do. Ó, tá vendo essa minha camiseta aqui? Ó? Isso aqui é o nosso grupo. A gente quer chegar em ter uma rede, a gente é uma rede. O Antônio está aqui, a gente se cruzou também lá na Expo Longevidade. Eu sou do Trabalho 60 Mais, que é um grupo que tem 7 anos. E a gente interage direto aqui com o Ricardo, e eu vou ser obrigado a fazer um elogio ao Ricardo, que normalmente eu não faço. Parabéns por ter juntado esses 2 temas, Ricardo, longevidade e tecnologia. E não é que aqui as pessoas querem viver até os 150 anos. Eu já bolei um roteiro com essa obsessão de viver 150 anos. Não estamos falando disso, hein? Estamos falando de Brasil e de Patrícia com o pé Estamos no falando, chão
e Estamos Silvio falando Meira. da sua frase, brother, que é nem maratonista, né? Nem bengalista, certo? Protagonista. Eu Muito falo essa bom. frase há muito tempo, que a gente não quer ser nem bengalistas e nem maratonistas, queremos ser protagonistas, porque a mídia está forçando muito a coisa do sênior paraquedista, do sênior maratonista. Isso é para alguns, não é para todo mundo, né? Enfim, mas parabéns, Patrícia, parabéns, Ricardo, pelo tema. Eu acho que isso merece outros encontros. Eu vou rever o filme, porque muita coisa passou muito rápido, eu quero rever, e talvez um dia discutir com grupos menores, né? Em petit comitê, com mais tempo, né? Maravilha, Silvio Meira não tem nem o que falar, né? O cara é o filósofo. Eu gosto de filosofia da tecnologia, filosofia da inovação, não é só inovação, né? E parabéns, eu poderia falar mais, mas vamos, tem mais gente aí na fila. Vamos lá, abraço, parabéns. Vai lá, Obrigada. Celício. Vai lá, Só Celício. para Ah, explicar desculpa. sobre a escolha dos ecossistemas, a gente queria muito representar essa diversidade do Brasil, isso é muito importante para a gente. Não ficar só no eixo, a gente não quis pegar rankings e buscar cidades que têm o melhor desempenho, são mais eficientes em relação aos ecossistemas. É claro que a gente precisava de ecossistemas sólidos, com alguma história já, com consistência, para não ser levianos nesse retrato do Brasil. Mas a gente queria diferentes sotaques, diferentes regiões, como se a gente estivesse fazendo um passeio pelo Brasil, buscando conhecer os sabores sabe, quando a gente busca os pratos típicos de cada lugar, mas com esse olhar na inovação, tentando entender o que motiva a inovar no norte, no nordeste, no sul do país, trazendo essa diversidade de identidades que muito bem ele falou e ressaltou, né? Eu acho que isso era muito importante, a gente encontrar o botocórnio, encontrar o problema do barco que tem a rede. Eu nunca tinha visto aquilo, né? As pessoas comprarem lugar no barco é um lugar para você colocar sua própria rede. Então é muito cultural, e a inovação é isso, né? Ela é motivada por problemas que a gente sente na pele, que fazem parte da nossa cultura. Então, a gente queria mostrar essa diversidade que o Brasil traz. E também em termos de tamanho, mostrando que não é só uma cidade grande como Manaus, como São Paulo, que é capaz de construir um ecossistema. A cidadezinha de Santa Rita do Sapucaí atrai um monte de gente do Brasil inteiro. Tem 40 mil habitantes, pequenininha, mas tem uma história. Foi criado por uma mulher, a primeira escola técnica do Brasil em eletrônica, inspirada pelo Einstein. Tem uma história tão pitoresca, tão interessante, assim. E aí, então, assim, a gente queria dar essa pluralidade, essa diversidade de Brasil, com diferentes sotaques e trazendo ecossistemas que têm uma relevância. Muitos ficaram de fora. Então, respondendo à pergunta sobre a série, a gente tem assunto para fazer uma série depois, ou fazer o filme número 2. Eu até resisto um pouco em falar sobre série, porque eu acho que os ecossistemas, a gente percebe, eles pouco se conectam porque estão todos muito ensimesmados, né? Então, não por mal, não porque não se interessam pelo outro, mas porque estão trabalhando tanto que eles só olham para si e não tem curiosidade em olhar como é que está lá no outro lado do Brasil. O que o filme fez e está fazendo nessa excursão, né? A gente está fazendo quase um roadshow aí, mostrando o filme pelo Brasil inteiro, e a gente percebe essa surpresa com o resto do Brasil, de pessoas que trabalham com inovação como vocês e que muitas vezes não conheciam Florianópolis ou Porto Alegre, o Caldeira, ou de repente o próprio Porto Digital. Às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de ir até lá e entender de onde vem, né, toda essa história. E eu acho que se a gente fizer uma série em que cada capítulo seja um ecossistema, os ecossistemas vão se ver e não vão ver o outro, sabe? Eu tenho essa. Eu acho que a gente cruzar e o que a gente fez nesse filme, embora ele seja quase blocado, é,
trazendo a história, a narrativa poética com a Érica, né, com a menina do Highline, que a gente, o próprio Silvio Meira, ele costura o filme. Então, ele é um filme que você acaba assistindo outros ecossistemas obrigatoriamente, né? Assim, enfim, então eu acho que ele é educativo nesse sentido. Vem cá, teu livro de cabeceira é O Príncipe, é? Por quê? Não, pelo amor de Os Deus. fins justificam os Você, meios. pelo amor de Deus. Marceli, fale, mulher, antes que você fique com a mão doendo. Oi, boa noite. Tudo Cadê bem? você? Obrigada, Ricardo, pelo convite. Muito legal, adorei. Patrícia, parabéns. É emocionante e dá muita esperança mesmo. Esse filme é de arrepiar, né? Assim, principalmente quem está nesse meio, né? E vê. O que eu posso dizer é que eu vi um pouco dessa transformação, né? Lá atrás, há 15 anos, quando eu comecei lá, estava fazendo meu doutorado, tinha coisas, assuntos proibidos, que eram assim, que as pessoas tinham resistência, que não falavam. Os pesquisadores, quando falavam de ir para mercado, odiavam. Enfim, a gente viu já essa transformação. Tá? Então, o mundo ele está familiarizado com esse tema. Só que a gente resolveu uma parte dos problemas e surgem outros. Isso em tudo, né? Vão surgir novas dores, as soluções vêm com esses ecossistemas muito legais, e a gente vai percebendo que na trajetória, principalmente brasileira, ainda tem algumas coisas que vão sendo aparecendo depois das primeiras soluções. Mas é muito legal porque a gente sabe que está nessa trajetória, né? Então, assim, o que eu posso destacar e é bem legal ver isso são as pessoas, né? As pessoas brasileiras. Eu acho que isso vale um destaque especial, porque o que a gente fala da criatividade individual do brasileiro, espiritualidade, essa questão do propósito, etc., dessa parte humana, por mais diferenças, dificuldades, a gente quer mudar, a gente tem né, essa, essa predisposição a criar, a ter ideia, né? Então, essa cultura, ela favorece demais a parte da inovação, e ela precisa se juntar, né? Então, assim, no comecinho do filme falou lá, tem a espiritualidade, tem isso, mas dava para explorar um mundo, né, atrás desses assuntos, do propósito, né? Que propósito, como é que forma esses propósitos, como é que é isso, como é que faz na vida de cada um, né? Então, assim, a gente tem a parte da infraestrutura, tem dinheiro. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Então, eu queria só destacar que tiveram alguns assuntos, eu até listei algumas coisas para comentar, mas pelo tempo não vai dar para comentar tantas. O que eu queria comentar com vocês é que eu tenho uma startup incubada num desses ecossistemas, que é a Incubaero, lá no ITA, né? E quando o cara falou assim que a gente tem um sobrenome, eu falo, a gente tem uma startup tal incubada no ITA. Esse é um sobrenome, e isso faz diferença. Virou um sobrenome. Aí quando você fala assim, você está incubado no ITA, né? Então, quer dizer, o ITA já deu um aval e tal. E meu sócio tem 71 anos. Eu sou 50 a mais, mas ele tem 71. Então, eu queria trazer para esse grupo aqui, que é especialmente para esse grupo, com esse filme, a partir desse filme, é que é interessante quando você empreende, né? E tem esse espírito. Eu levei meu sócio, né, de 71 anos, numa Startup Weekend, daquelas de rodar 20 ou 48 horas e criar uma empresa e sair. Gente, ele falou assim: eu não imaginava esse mundo sendo assim, imagina. Aí ele agradeceu, falou que ele era o vovô lá da turma, da moçada. Então, assim, existem ambientes que a gente, né, e vocês e a gente precisa estar. Precisa se enfiar nesse ambiente que é energizado, que é potente, que tem motivação, tem propósito, tem tudo. Então, assim, é bom se contaminar com esse ambiente. Ele faz bem para a alma, faz bem para tudo, né? Então ele saiu assim, tipo cocum mesmo, né? Daquele Que momento. ótimo.
foi assim mesmo que eu senti que ele saiu, né? Foi ótimo. E assim, agora tem um outro lado da startup dos 70 mais, é que ele tem pressa. Qual é a motivação, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer logo, né? Eu não vou ter 150 anos, então preciso dar certo logo, né? Então é assim, é um pouco é angustiante, é estimulante, mas é um pouco angustiante, né? Então como é que a gente faz para que tudo isso funcione da melhor maneira possível? Porque se eu for fazer negócio com muita pressa da idade, né? Posso fazer coisa errada. Então, tem várias coisas desse ecossistema que, se a gente se beneficiar desse ecossistema formado, a gente vai conseguir ir mais rápido. É Exatamente. exatamente isso que foi mostrado no filme. É assim, essa é a verdade. Essa é a verdade. Sozinho, lá no nosso canto, não vai. Demora muito mais, né? Então, só mais 2 pontos para parar de falar. Uma das coisas é assim, primeiro que ele falou assim, que a gente não inova porque gosta. Mais ou menos, a gente gosta, a gente gosta, é emocionante, a gente adora emoção, aquela coisa do vai dar, o que que eu vou fazer para dar certo. A gente é um pouco louco, sim, né? E gosta, né? E aí ele fala de duas coisas interessantes. Uma que é aquele do judeu, que ele fala que onde ele deve estar, deveria dar certo, né? É muito bom o filme. Eu vivi a mesma coisa. Meu pai imigrante é um judeu que ficou apátrida, né? Veio do Egito, e ele veio para o Brasil com uma gratidão ao Brasil, que ele queria dar certo, ele queria fazer coisas boas, e a gente sente isso. Né? Então, ele não alimenta um ressentimento pelo mal que fizeram lá atrás, ele alimenta uma gratidão ao Brasil. E isso faz o Brasil dar certo. Tem um monte de imigrante que quer que o Brasil dê certo, e a gente sabe disso. A gente é uma mistura muito linda, muito boa, né? Assim, tem que continuar vendo essa mistura uma coisa boa, né? E aí, no final, ele fala do protótipo do futuro, né? Então, assim, as transformações, elas começam na mente. E eu vi muitas dessas transformações, dessas ideias, lá atrás, né? Há 20 anos atrás, alguém teve uma ideia e falou, por que que a gente não cria uma incubadora, uma aceleradora, um parque tecnológico? Foram tendo ideias, 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 e a gente não conseguia, assim, a gente tentava projetar como é que ia ser isso, mas a gente vê que uma ideia, a criatividade individual lá veio da mente humana. Isso é lindo, a gente vai criando esses futuros na mente, né? Então, que futuro cada um projetaria agora para a inovação, para esse empreendedorismo, né? Então, assim, cada um é capaz de criar esse futuro. Então, isso dá cada vez mais esperança. Eu gosto muito. E, de novo, parabéns, né? Então, assim, acho que é isso, a gente estimular, dar motivos para que cada um consiga pensar e criar novas soluções, novas frentes, novas oportunidades. É isso, obrigada. Ai, que delícia. Celi, primeiro eu queria só dizer que o nome da minha avó querida é Celi, que faleceu com cento Que e um raro, anos. Escreve assim do jeitinho que escreve o seu nome. que raro. Enfim, e tem gente perguntando aqui qual é o nome da sua startup e é sobre o quê? Em que área? Chama Ventovalt. Ventoval é uma turbina eólica de eixo vertical. Ela tem 1 metro quadrado. Ela gira assim. Ela não gira assim, né? Não é horizontal. E Jura? é para Nunca vi. colocar. E é para colocar Celi, nas estradas e no túnel do metrô. Celi, numa boa, certo? É como dar um balde, tá todo mundo esperando. Ah, é uma coisa assim de filosofia, que Não, é uma papapá. turbina Que demais! Eu nunca vi uma turbina dessa assim. Já tem pequenininha. instalada? Então, a gente tem um protótipo e a gente vai testar no metrô agora, dia 22 de novembro. Estamos assim Que super legal! animados.
super animados. Então, assim, vamos ver Nossa, boa sorte! Ai, obrigada, é muito legal. Então, assim, a gente se joga no chão, vai lá junto com os engenheiros lá do ITA, dos professores, passa o cabo aqui, faz isso aqui, sabe? Então, a gente nem perde tanto a dignidade, mas a gente se joga. É assim, é uma delícia, é uma delícia. Você fala assim, no final do dia, às vezes tem umas dor nas costas, mas bem, tá tudo feliz, sabe? Assim, compensa, né? Então é muito legal, muito bacana, né? Machuquei a mão, puxando, empurrando a turbina no meio da rua. Gente, é engraçado. Divertido. Nossa, muito legal. Muito bom, obrigada, viu? Adorei seus comentários. Muito legal. Bom, posso falar, Patrícia? Denise, porque eu estou Opa, com o por Hub favor. 50 a mais, que eu fiz várias reuniões. É Denise Garrido aqui falando. Tudo bem? Ô, Denise. Bom, parabéns, né? Não preciso nem sobrepor nenhum adjetivo assim ao seu trabalho. Enfim, trabalhei em audiovisual durante 25 anos, então imagino o que deve ter sido essa jornada maravilhosa, né, de fazer esse documentário. Já se falou de diversidade, e eu acho uma coisa muito importante, pensando pelo lado filosófico, que o Ari Filler disse que gosta de pensar sempre, e aqui Ricardo trouxe também, falou agora dessa questão filosófica. Eu vi o seu trabalho o tempo inteiro, eu faço um mestrado em design, e eu estou fazendo um mestrado em design voltado para a longevidade, né? E aí, no design, a gente tem a questão do design social, né? Porque design hoje em dia tem várias categorias. E me chamou muito a atenção o que o Silvio Meira falou, porque ele falou assim: às vezes a gente faz protótipos para futuros possíveis e às vezes para futuros possíveis e imagináveis. Isso é uma frase de um teórico do design, né? De que o design ele tem por natureza da sua atividade projetar futuros, né? E projetar futuros que a gente possa, que não tenham sido pensados. E eu acho que o seu trabalho ele me tocou muito porque no mestrado do design eu tomei conhecimento de um filósofo chamado Martin Buber, que ele fala sobre a ligação entre as pessoas. Ele fala da relação eu-tu e eu-isso. E eu acho que quando a gente pensa em inovação, a gente, né, tende-se muito a achar que a gente está falando do eu e isso, de que inovação é isso. Inovação não é isso, inovação é eu e tu, né? Porque assim, sou eu desse lado, com uma outra pessoa do outro lado, pensando e construindo um futuro possível que talvez não tenha sido nem imaginável, né? Então, o Buber, acho que ele casa muito, assim, se você não conhece, me permita Já te anotei indicar, e a aqui. todos aqui, é Martin Buber. O livro dele chama Eu e Tu. Que legal. Porque A ele tem, Buber na verdade, a questão dele toda a dialógica, né? Como é que eu me relaciono com o outro. E eu acho que isso é uma das coisas que encantou a mim e talvez a todos nós, é exatamente assim. A gente, óbvio que veio atraído pela questão da inovação, mas o que a gente viu foi gente do outro lado, né? Dentro da nossa diversidade, trazendo as questões, a gente podendo ver um pouquinho cada região, aonde aquela pessoa estava, em que cidade, e a gente foi se identificando com esse Brasil imenso, né? Então, achei assim Muito muito legal você falar nisso, interessante, Denise. Por favor, porque pode seguir. não, é porque para mim é muito isso, não tem o fogo. Quando ele começa a falar do fogo, é muito, muito, muito impactante. Logo no início eu já fiquei assim, caramba, que vídeo, que filme é esse? Porque assim, né, o homem se senta em frente ao fogo para contar história. Isso aí trazendo, né, as minhas experiências de produção. Desde que descobriu o fogo, ele senta ali para contar história. Então, assim, né, a inovação é um lugar onde a gente conta história, né? A história do nosso tempo, a história da nossa gente, né? A história do mundo. Então, acho que a inovação ela passa por esse viés histórico assim. Então, parabéns. Foi Obrigada, e muito legal você chamar atenção para isso, porque eu venho estudando inovação nos últimos 7 anos. Eu sou jornalista de formação e sempre trabalhei como repórter em vários canais de TV,
E depois que eu abri a minha produtora, até o primeiro projeto foi sobre empreendedorismo feminino. O que sempre me interessou em reportagens são aspectos culturais e de comportamento. Sempre histórias que possam inspirar a partir de exemplos interessantes, que possam inspirar algo positivo. Isso é o que eu sempre persegui e que era muito difícil nos telejornais que eu trabalhei, né? Embora eu tenha ficado muito tempo na TV Cultura e lá no programa Metrópolis, muito na área cultural mesmo, foi possível ter esse olhar. Mas, assim, nos jornais diários, né, nos telejornais, era muito difícil. A minha matéria era a primeira a cair do jornal, porque era boa notícia. Então, se espirrava em Brasília, acontecia qualquer acidente, a minha matéria de cultura ficava para o dia seguinte, né? E quando eu abri a produtora, lá pelas tantas, para fazer a conta fechar, a gente precisava se posicionar e mostrar e abraçar algum tema que a gente pudesse se especializar realmente e ser reconhecido por ele. E a inovação veio como um tema que realmente eu percebia transformações acontecendo no mundo e eu estava muito interessada em falar sobre tecnologia, mas não sobre os bits e bytes, porque eu não sou técnica. Eu queria muito refletir sobre o impacto que essas tecnologias estão causando no nosso comportamento. E aí você vai para o fogo, que é a mesma coisa. A partir da descoberta do fogo, os nossos comportamentos mudaram, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se reúne, a forma como a gente conta histórias. E a tecnologia ela faz isso também. E aí a gente começou a fazer uma discussão, eu não chamo de pesquisa porque ela não tem metodologia, digamos assim, mas é um interesse contínuo lá nosso, da equipe da Prosa, em refletir sobre o impacto da tecnologia em duas timelines, uma do nascer ao morrer, todas as fases da nossa vida que estão sendo transformadas pela interação com a tecnologia. Então, é o nascer, aprender, trabalhar, se relacionar, envelhecer, curar, morrer, e as 24 horas do dia, todas as nossas ações sendo impactadas pela tecnologia. Então, do acordar ao dormir, eu acordo, eu já sei quantas horas de sono leve eu tive, porque o aplicativo me diz, ele já me diz quantos minutos eu ronquei, se eu falei de noite, se eu não falei de noite. Aí eu vou fazer ginástica, eu sei quantos passos eu dei, quantas calorias eu gastei. Aí eu vou comer, eu vou pedir um delivery pelo aplicativo. Aí eu espero tantos minutos. Tem gente que tira foto antes de experimentar a comida. Fala. Só para te dar um parêntese aqui em relação à questão do design, né? Na verdade, assim, a tecnologia igual ao design, ele faz a intermediação da nossa existência com o mundo, né? A gente assim, se a gente parar para pensar, tudo que tem à nossa volta foi desenhado por alguém, fez parte de um projeto para alguém, para uma empresa, para alguma coisa. E a tecnologia hoje também está nessa intermediação, né? Exato, exato. Ela intermedia relações, a forma como a gente conversa, o tom de voz, que às vezes a gente nem sabe qual é pelo WhatsApp, né? Quer dizer, enfim, são outras habilidades que a gente precisa desenvolver para se relacionar com essa mediação de tecnologia, design e tudo isso que está acontecendo. Então, o nosso interesse foi começar a pesquisar e a refletir sobre esse nosso lugar diante dessas transformações que vêm acontecendo. E aí, no fim das contas, o que a gente está falando é sobre pessoas que estão criando essas novas tecnologias para mudar. E aí, o que elas querem? Qual é o propósito delas? Eu acho que o filme traz um pouco disso. E esse é um filme, é o quarto filme de uma série que a gente vem refletindo essas nossas questões, né? Então, o primeiro deles chama Inspira, e ele traz 10 personalidades das artes e da ciência, do pensamento, para falar sobre quais são as referências que tornam quem nós somos hoje. E como é que a gente faz para transformar essa soma de referências em inspiração para outras pessoas? Então, por exemplo, é como se a ideia do filme é falar sobre as conexões humanas.
Esse encontro que está acontecendo aqui, que o Ricardo promoveu, ele promove um encontro entre pessoas diferentes que podem inspirar o novo. Eu acho que o primeiro passo para a inovação é essa conexão humana. Sou eu ouvir a sua experiência, anotar o nome do filósofo aqui que eu vou pesquisar, vou ler amanhã. Isso pode mudar o meu próximo projeto. O fato de você ver esse filme hoje, de repente, te traz um insight para um projeto futuro seu. Então, os encontros serem capazes de promover essa inovação. Inovação que não tem a ver com tecnologia, tem a ver com pensamento, tem a ver com essa mudança, com essa proposta de um novo, sabe, de algo novo, de pessoas que estão com energia, estão inspiradas, querem fazer diferente, estão querendo criar um futuro inimaginável, possível, desejável, provável, né? Improvável. Vamos criar juntos, né? Então, é um pouco disso. Meu foco é sempre esse olhar nessas pessoas que podem trazer uma inspiração, que podem somar o que a gente acredita, que podem me trazer perspectivas diferentes, uma outra, sabe, um pensamento diverso. Nesse filme, no Inspira, a gente traz pessoas também do Brasil inteiro que não se relacionariam. Por exemplo, tem o Ailton Krenak, mas tem também o Tiago Ventura, que é um comediante stand-upper de São Paulo. Tem uma bailarina de Recife. Provavelmente, quem segue um ou segue outro, eles não se cruzam. E o filme tem essa proposta de conectar num pensamento que mostra que nós somos a soma de muitas referências, a soma de ídolos, professores, mestres, pai, mãe, né, parentes, amigos que nos inspiram e formam quem a gente é hoje e faz com que a gente siga em frente. O seguinte, Patrícia, se você Falo muito, né, Ricardo? Não, se você continuar desse jeito, você vai acabar provocando alguém lá da Casa Certa para entrar aqui e falar assim, não, porque tem uma constelação familiar que resolve essas histórias todas. Já estou só esperando para alguém fazer esse tipo de intervenção. Mas essa coisa, eu acho, tem uma questão que eu acho que é importante nesse documentário também, e é uma coisa que eu venho discutindo muito nos grupos, é o seguinte, cara, o Brasil tem dois problemas assim basilares, né? Primeiro é que ninguém respeita contrato, né? Ninguém assina contrato, é uma ficção jurídica que vai ser, né? Aliás, se você pede para assinar um contrato, muitas vezes você é dito assim, nossa, você não confia em mim, sabe, esse tipo de coisa, né? Então, tem essa questão de ter esse contrato. E a outra coisa que eu não vejo no Brasil é um respeito à propriedade intelectual. As pessoas se apropriam da propriedade intelectual dos outros com uma disfarçatez e uma tranquilidade, porque, na verdade, a gente vive num país que não tem justiça, estou dizendo por experiência própria, né? Então, assim, não adianta, sabe, cara? Assim, aí você acaba virando assim, como é que você pode fazer negócio num país onde você não pode acreditar, ou não pode se fiar, não pode garantir a palavra assinada, e, ao mesmo tempo, que qualquer ideia que for sua, tal, você sumir do mapa é assim, né? Se rouba assim descaradamente. Eu acho que não tem exemplo pior do que aquele cara que inventou o Bina, né? Sabe dessa história? Acho que não, não O sei. Bina é aquele sistema que mostra quem está ligando para você, Albina, sei. né? Que Não, mostra a identificação de chamada. exatamente. Aquele negócio é a base de todos os aparelhos celulares conseguirem tomar tudo quanto é decisão que vem a partir de um telefone, que é da identificação de quem está chamando. Então, assim, é um negócio bilionário. O que aconteceu com ele? Com patente, bonitinho e tal. Ficaram questionando 20 anos patente na justiça, protelando e recurso, e isso e aquilo outro. Quando ele, obviamente, ganhou a causa, porque não tinha como não ganhar, já tinha passado, já tinha prescrito a patente. E daí ele não podia ganhar dali para frente e ele tinha que entrar com outro processo para conseguir receber alguma coisa do patrão. Assim, isso para mim assim, é o pior que eu já ouvi. Assim. E depois o cara vem dizer que vai fazer os botocórneos. Olha, a gente tem que mudar muita coisa para o botocórneo aparecer.
Mas a Denise ia falar alguma coisa. Ah, eu já nem sei mais o que eu ia falar, Ah, porque minha não, cabeça então ela tá faz bom. tanta conexão assim que eu fico. Não, na verdade, assim, eu vou pedir o seu telefone, porque eu estou começando um projeto aqui na PUC do Rio, e que eu acho que exibir o seu documentário para. Porque assim, eu estou muito empenhada em juntar essa galera da universidade, a garotada da universidade, para mergulhar nesse caminho desse novo perfil, como eu falei no início, assim, dessa longevidade que diz que é diferente e que não é mostrada nunca, entendeu? E colocar essa garotada da própria PUC para a gente discutir esse assunto e trazer. E aí eu acho que um gancho de inovação é muito atraente para eles também, até como fonte de conhecimento para eles, né? Onde são os outros lugares no Brasil que tem essa questão da longevidade, da inovação muito forte. Então, eu Você vou sabe pedir que o Rio telefone. não tá no filme, e aí, só para responder, eu acho que o Ari que falou sobre São Paulo, né, que tinha outras possibilidades de a gente mostrar. Realmente, você sabe que a minha primeira ideia era não mostrar nem Rio, nem São Paulo, nem o eixo, fugir do eixo mesmo. Então, eu não ia mostrar São Paulo, né? Ia fazer bem de. Ia só para os outros, para fora do eixo. Mas aí, conversando com o pessoal do Sebrae, eles falaram: Poxa, mas se você vai fazer um filme sobre inovação no Brasil, não mostrar São Paulo também é deixar o filme capenga. Eu falei: Pois é, mas a proposta do filme é descortinar um Brasil que não é conhecido. E São Paulo, todo mundo já sabe que é sinônimo de inovação. Quer fazer negócio em startup, vai para São Paulo, que tem dinheiro, tem recurso, tem talento. Aí a gente começou a pensar num lado menos conhecido de São Paulo, que eram essas startups sociais, as deep techs, então as tendências de startup. A gente cita, e acho realmente, eles têm super importância, o Cubo, Inovabra, o Learning Village, eles são muito importantes, mas eles já são muito conhecidos. O que a gente queria era focar nesse Brasil mais desconhecido. Então, São Paulo entra como essa porta de entrada e de saída, né? Entrada para startups estrangeiras virem para o Brasil e de saída para startups brasileiras que vão para fora, passam por São Paulo, né? Enfim, e o Rio está fora. Então, o Rio também ele vem como algo para a gente pesquisar mais a fundo no próximo, porque o Rio é cheio de altos e baixos, vários deles, né? Então, é cheio de altos e baixos, embora ele tenha uma importância muito grande, ele também tem uma fragilidade, tem vulnerabilidades importantes. Então, a gente não ia fazer só sobre Sudeste, obviamente, então entrou São Paulo, não entrou o Rio, mas num próximo o Rio estará. Tá bom. Bacana. Aliás, falar em Rio, tem mais um carioca aí, né, Antônio? Fala. Aliás, dois, né? Porque Antônio não é um, são dois, né? Eu também sou carioca, embora não pareça. Bom, eu também. Se você quer saber, eu nasci no Ah, Rio também. não! É verdade. Tá aí minha irmã que não deixa eu mentir. Não morava na República do Peru. Que Lá fazer isso! propaganda. Nasceu, né? É, Nasceu. nasci. Praticamente como eu. Eu Vai falar, queria. Antônio. Bem, Peraí, Antônio faz, vai beijo. falar, depois eu falo. Não, depois eu falo. Vá. Eu acho que uma coisa que vale, já que você está pensando, Patrícia, enfim, qualquer eventual forma que venha a ter, filme, série, etc., uma sequência do trabalho, e assim, o que eu vou falar não é que não foi explorado, mas talvez não tenha sido explorado tão a fundo quanto possa eventualmente ser, foi tangenciado na fala de alguns dos entrevistados e tal, políticas públicas, né? Como é que a gente pensa em políticas públicas para inovação? Porque assim, se você olhar, né, assim, nos exemplos que foram trazidos no filme, sempre tem um grande fator de peso que vai marcar. Que assim, a gente pode pensar, né? Assim, pô, você trouxe tantas realidades, foi muito legal, muito bacana essa orientação que você deu, né? De explorar os diferentes ecossistemas de inovação, né? Então, assim, dá para supor que na origem de cada um deles, né, algum elemento de peso foi algum vetor principal, né, obviamente em associação com outros, compôs, foi relevante, foi primordial para a constituição daquele ecossistema. Então, por exemplo, em São Paulo, que você estava falando, né, agora, cara, pô,
é onde está concentrado o capital. Assim, Exato. esse é o elemento que, vamos dizer assim, em torno do qual gravitou a criação daquele ecossistema. Aí o rapaz dali, né, pô, tem as especificidades locais, né? Assim, você tem Piracicaba, o polo do agro, então assim, você vai ter um elemento ali em torno disso. E assim por diante, né? E assim, ou é uma universidade, ou é a presença de um grupo, de um setor econômico específico, ou alguma particularidade, como a Amazônia, né? Que é super, você tem uma série de questões para ser resolver. E você estava falando do Rio, e assim, né? E eu até imaginei, antes de você ter falado, você ter entrado nessa questão do Rio, eu fiquei me perguntando, poxa, o Rio não apareceu. E agora está em curso, né, uma tentativa da prefeitura municipal, da prefeitura fazer o Porto Maravilha, né, assim, de criar um polo de inovação, etc, etc. E aí eu chego ao meu ponto, né? Eu falei, cara, às vezes o drive, às vezes o vetor vai ser o da política pública. Esse vai ser o motor, ou às vezes precisa que tenha esse motor, se não tem, por exemplo, né? Você estava considerando, né? Poxa, o Rio, beleza, o Rio que é uma indústria de óleo e gás, mas que também foi super impactada nos últimos anos por, enfim, problemas variados aí que a gente sabe, e aí isso torna a economia do estado frágil. Então, assim, vamos dizer assim, o elemento econômico ali tá rateando, entendeu? Então, assim, precisa de algum outro vetor, né? Precisa de algum outro vetor. E tem universidade, e tem outros elementos que nenhum vetor é único, exclusivo, único, capaz de fazer tudo acontecer, mas precisa de pessoas, e aqui tem universidade, precisa de mercado, aqui tem uma né, um dos grandes polos, das grandes metrópoles. Então, assim, e às vezes, o meu ponto é, às vezes, em alguns casos, a política pública vai ser chave relevante para dinamizar. Normalmente é muito importante, assim, eu acho que eu concordo contigo. Normalmente é essa tríplice hélice que a gente fala, né, para a formação do ecossistema, que são as universidades, as empresas e o governo. O fato do governo não ter sido representado por nenhuma entrevista tem muito a ver com a época em que ele foi filmado, que era um ano eleitoral, e a gente achava que era perigoso a gente colocar também políticos falando, né? E às vezes políticos não no mau sentido, porque em muitos desses ecossistemas são os caras indicavam, inclusive, puxa, fala com o prefeito, porque ele dá uma força, porque de fato a startup, a gente sabe que a inovação depende muitas vezes de uma legislação, de uma regulamentação que possa viabilizar alguma inovação, né? Então a gente sabe que esses ecossistemas, muitas vezes, eles ganham uma autonomia, que eles são mais importantes para o governo do que o governo é para eles, mas então eles têm uma certa independência, mas a gente sabe sim do papel fundamental de governos também para a realização de inovação. A questão era colocar no filme pessoas ou cargos que pudessem, de alguma maneira, tornar esse filme partidário ou trazer uma leitura que a gente não queria, entendeu? Então, a gente não falou com ninguém da área de governo de nenhum dos ecossistemas, a gente focou realmente nessa independência e autonomia de cada um deles, entendendo que o Brasil precisa de políticas públicas para suportar, para apoiar esses ecossistemas, e que ainda falta muito pela frente, né? Então, regulamentação, política pública, esforço mesmo de governamental e figuras que realmente abracem os ecossistemas verdadeiramente. Então, eu vou dar a opinião de quem passou por uma dessas. A gente tentou ver, a gente criou um negócio para vender para o SUS, tá certo? Isso em 2004, né? Até 2014, a gente não conseguiu vender para o SUS. A gente só conseguiu vender para o SUS depois que a Prefeitura de Campinas abriu uma aceleração, a gente foi selecionado, foi acelerado lá, e aí a própria Prefeitura
né, que através do IMA, tal, que é um instituto lá de Campinas, abriu as portas do SUS para a gente. Tá certo? Então, foi uma intervenção direta. Se isso não tivesse acontecido, esse negócio ia ficar enrolando aí um processo. Então, eu sou super, assim, a prova, né? Esse negócio sobreviveu também graças a isso. E, óbvio, e também ao financiamento da FAPESP, que foi o que financiou o negócio inteiro, né? Que era pesquisa e tal. Mas esse apoio é fundamental. Em Natal, tem uma iniciativa muito interessante que a gente trabalhou junto um tempo e tal, que foi a criação, aí não para Você inovação, está sem imagem. estou sem imagem, ou desculpe, né? Não tinha notado. Mas um negócio parecido com negócios de impacto social, porque qual é o grande problema do negócio de impacto social? Ele se financiar, poder se financiar através de renúncia fiscal, como se fosse uma ONG e tal, não sei o que, você ter acesso a outros dinheiros, né? Então, para isso, você tem que, primeiro, criar essa categoria de negócio na legislação, depois você tem que criar um selo que identifique essas empresas, depois você tem que ter o processo desse selo e parará e botar isso para rodar, para depois criar uma estrutura de isenção fiscal associada a isso. Então, é uma burocracia e um trabalho insano para você conseguir fazer qualquer atuação do setor público em qualquer área. Então, assim, apesar de reconhecer que isso é necessário, por exemplo, você conhece a lei do bem, certo? Aquela história de que você pode descontar dinheiro de inovação. Mas eu acho que faz uns 10 anos que eu não escuto ninguém falar desse negócio mais. Então, acho que perdeu um bocado a relevância. Mas existe, né? Então, não é aquela história, não é só a estrutura legal, você tem que ter alguma coisa que motive mais isso. O único caso que eu vejo que funciona legal aqui no Brasil é o da FAPESP. Esse funciona muito bem. Ricardo, Antônio, Não, Ricardo, mas pensa assim, ó, Embrapa, todo mundo fala que Embrapa, eu não concordo. sou um conhecedor de setor agro, mas assim que Mas historicamente a Embrapa, com Embrapa tem um certeza, você tem papel razão. fundamental no desenvolvimento de Sim, toda essa pujança de agronegócio que tem aí, sim. que eu acho que Domou assim, o cerrado, né, cara? aí assim são questões importantes, né? Mas assim, mas é inegável que a coisa avançou. E eu acho que tem uma coisa, esse é um campo assim que eu, apesar de eu não conhecer, às vezes quando eu leio a respeito eu tenho curiosidade, porque tem uma coisa assim, né, de que é uma coisa tosca assim, né? E talvez seja em muitos aspectos mesmo assim, tipo, sai desmatando tudo e vai botando boi, entendeu? Mas eu acho que tem um outro lado dessa história assim de uma sofisticação tecnológica, de conhecimento Sim, agregado que é parrudo, o negócio é coisa de país de sim. primeiro mundo mesmo, assim, cara, entendeu? Então, acho que são coisas, eu acho que o povo Aliás, foi para isso, né? não é nem de Mostrar país de primeiro mundo, né, cara? É melhor do que os dos países do é primeiro. melhor. Melhor. boa noite. Eu preciso sair. Eu queria Valeu, agradecer Amaury. muito o Ricardo ao convite, agradecer muito a Patrícia, todos que estão aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Teve o jeito foi incrível de começar a semana. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso para Obrigada. todos. Patrícia, espetacular, parabéns. Tchau, 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 obrigada a Maria. você. tá. Tchau, tchau. Eu só tchau. queria falar uma coisa para o Antônio, que Antônio, você está no Rio, né? E aí, quando você fala dessas questões de políticas públicas, assim, não sei qual é a área que você trabalha, mas, por exemplo, o Rio está querendo se firmar muito como uma cidade muito potente na indústria criativa, né? Enfim, está sendo criado um polo de cine e audiovisual em Jacarepaguá, por conta dos estúdios que tem ali por perto. Tem a questão toda, né, que é mais inovação do que as escolas de samba, que cada vez se surpreendem, né, trazem mais inovação e coisas, né, ligadas à tecnologia e também inovação social. Então, acho que assim, tem alguns caminhos aqui do Rio que eu acho que são bastante interessantes, assim, né? Quando a gente pensa na criatividade, que é a base da inovação, né? Eu E é a penso, coisa da vocação, né? Da vocação territorial, né? Não adianta você querer inovar de, sei lá, frutos do cerrado no Rio, entendeu? Não é, vai, né? Você vai
Não dá para Aliás, plantar, não dá para ter. aliás, Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso não era algum parâmetro desse que fosse incluído no IDL, não? Pessoal, para quem não sabe, o Antônio é responsável por aquele. Como é que chama? Traduz IDL para o pessoal. Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade. É uma avaliação, é uma pesquisa de avaliação de municípios para preparação para a longevidade. A gente acabou de lançar aí a terceira edição. Que ótimo. Vou botar aqui no chat o resultado, a página onde vocês encontram detalhes sobre a pesquisa e sobre os resultados também. E poder, de repente, trazer alguma coisa que bote luz sobre o potencial desse tipo de coisa ao longo das cidades, entendeu? Quem é que normalmente dava Sim, para fazer alguma mas você sabe que assim, quando a gente concebeu o índice lá atrás, o pesquisador que deu o suporte assim, técnico, né, o aspecto mais técnico assim, do índice para a gente, ele falava que uma forma que a gente tinha de explorar trabalho, enfim, né, assim, após a criação do índice, como é que a gente poderia capitalizar, enfim, e aumentar o impacto dele, era justamente, eu me lembrei muito vendo o filme disso, assim, porque ele falava, cara, índice, o argumento dele era o seguinte: índices desse tipo estão sendo usados fora do Brasil como fator de atração de investimento municipal ou regional. Então, assim, se eu consigo provar que eu sou uma cidade, uma região com excelente qualidade de vida, a minha capacidade como gestor público de atrair investimentos aumenta, entendeu? Porque assim, por quê? Porque as pessoas qualificadas, aí é o elemento pessoas super forte, né? As pessoas enfim, bem estudadas, enfim, etc., querendo lógico, né? Tem pessoas que empreendem e que não são necessariamente escolarizadas, mas enfim, é uma coisa bem à parte, talvez seja uma peculiaridade nossa, assim, mas no mais das vezes, né, vão, sobretudo para coisas de base tecnológica, vai as pessoas, como estava falando, né, os formados em computação, em papapá, não sei o quê. E as pessoas querem morar em cidades com qualidade de vida. Por isso que vão para Santa Rita do Sapucaí ali, né? Vão para Santa Rita do Sapucaí. Sabe, uma região que eu conheci assim muito rapidamente, mas parece que é super pujante. Não sei se você se entrou no teu mapa, Patrícia. Londrina, Maringá, no Sim, oeste do sim. Paraná, assim, é super forte, né? São cidades médias, com universidade, com nível de E uma com uma qualidade. qualidade de vida incrível, com talentos lá, é muito Exato. legal mesmo. Eu conheço Assim, startups de lá. Meu marido trabalha numa startup de Maringá, foi, inclusive. né? É. Mas é isso que você está falando das cidades, como é que chama o índice? Melhores cidades, né? Me lembra muito as cidades amigas do idoso, que o Alexandre Kalash fala muito, e que eu acho que tem a ver com a qualidade de vida, que a cidade amiga do idoso é a cidade amiga de todo mundo, né? Exatamente. E me lembra das cidades inteligentes, o índice que o Parque Tecnológico de São José dos Campos criou, porque também no índice eles levam em consideração não só aspectos de tecnologia em si, mas de inteligência social. Sim. Então, é muito interessante assim esse aspecto do reconhecimento, né, do que é o valor da inovação, assim, nesse sentido de acolher pessoas. De novo, a gente volta para as pessoas. Né? E Baby, essa coisa do você design. queria. Espera só um Desculpa. pouquinho. Não, Não, pode que o falar. Baby estava querendo falar lá atrás. Bem, Ah, tá bem. Desculpa. não, Bom, para Diga. só você, antes que você saiba, ela é minha irmã e é Eu a já, chefe já da entendi isso, Casa eu já Certa. mapeei. tô, tudo bom. Sou irmã dele, não sou dessa área, né? Então, acho super curioso, né? Super interessante, achei o filme maravilhoso e me chama a atenção por outras coisas, né? Eu venho da área de urbanismo, né? Então, as soluções, né, que são voltadas exatamente para a área, né? E o impacto que traz, tanto a nível pessoal, quando você vê aquela menina, né? Então, dá um impacto pessoal. E aquela história do correio, né? Eu lembro
quando eu estou aposentada, mas eu me lembro que uma das questões super fortes de morar numa favela era você não poder receber o correio, né? Isso me impactou muito, assim, que só, assim, era uma coisa, né, que você morar lá e você não conseguir receber uma carta, né? Porque ninguém achava seu endereço. Eu não conhecia, né? Então isso eu achei super interessante. E me lembrei também de um livro que eu li há muitos anos atrás, sei lá, 2000 e pouco, que chama Tecnópolis, é de Peter Hall, né, um super estudioso da área, né? E aí ele falava, quando Antônio chamou a atenção, né, porque eu me lembro que ele dizia que as tecnopolis, né, esses polos, eles eram precisavam do governo, né? Então eram as iniciativas que o governo estava bem presente, né? O governo, as empresas e a pesquisa, né? Então eu realmente senti falta, né, quando o Antônio levantou a questão, que me lembrou isso. Não sou da área, como eu te disse, mas assim, eu vejo que as soluções são todas direcionadas, né, o impacto para o impacto da cidade. Eu conheci alguma coisa de transporte, de iluminação, participei de uma vez de um hackathon, me chamaram, eu era da prefeitura, para levar os problemas, né? E aí tudo foi muito direcionado, eu me lembro, para iluminação, para transporte, e você traz outras coisas interessantes. Achei muito legal. E Que agradeço legal. por estar aqui com a Da gente sua hoje. área tem o Cláudio Marinho, lá de Recife, né? Como o Recife Antigo foi transformado, é assim como está sendo feito lá no Sim. Porto Maravilha, no Rio, agora, né? Acho que eu tive lá agora no Innovation Week e realmente é surpreendente e é lindo ver aquela sequência de museus, né? Aquela região do Rio de Janeiro que estava tão abandonada anos atrás, com tanta gente circulando, com gente É, criativa, com essa energia positiva assim É, acontecendo. é e onde eles a, querem Então, fazer o polo de economia criativa, pois né? é, pois muito é. legal de Não, o ver. Recife Antigo é um super exemplo, não é? Que a gente tem. E aí, Exato. muita coisa me chamou a atenção, e também no debate não dá, não vou me prolongar muito, mas a questão da competição e da cooperação, né? Isso me. Porque, assim, o que eu vejo é um ambiente extremamente competitivo. Eu, por um acaso, estou aqui, eu venho, passo meses aqui em São Francisco com minha filha, que mora aqui, e eu vejo quão competitivo é esse esse ambiente que ela trabalha na Cisco, né, que é uma tech daqui. Então é um ambiente extremamente competitivo, né? Umas empresas comprando outra e aquele todo aquele e o layoff, eles vão embora, saem do emprego, no outra hora a empresa está puxando aquelas pessoas. Então me chamou a atenção quando eles falam muito em cooperação, né? E assim, eu não vejo aqui, eu vejo assim uma coisa um engolindo o outro, né? É muita loucura, assim. Mas, enfim, era isso que eu queria só te parabenizar, né? Eu acho que hoje foi um dia bem diferente, né, da sessão de cinema e bem legal para mim. Que legal, Patrícia, que bom. porque isso eu não sei se ficou claro. Esse cineclube ele se reúne quinzenalmente há 3 anos. Normalmente isso é com filme de verdade, certo? Não é quando eu digo filme de verdade, é filme cinemas antigos. O Ari é um super especialista em É, cinema, cinema é de um arte, em geral. cinema de Puxa, arte. obrigada pela concessão. Não, imagina. Não, assim, a gente quer trazer essa discussão, né? Porque a gente está inserido nesse contexto, entendeu? Se tem uma área, olha, de todos os eu trabalho com um monte de coisa diferente, mas o único mercado que está assim fadado a crescer é o mercado de longevidade. Não tem o que fazer. Tá certo? Qualquer coisa que você fizer ligada à longevidade, qualquer coisa vai crescer inexoravelmente ao longo dos próximos anos, porque para resolver alguma coisa desse, tinha que ser tomada uma decisão há 20 anos atrás. Não se tomou, Exato. então agora tchau. Agora já foi. A carrocinha já passou. Então é aquela história. Se você acerta. Por isso que essa junção aqui que a gente procura fazer é exatamente tentar fazer com que esse mundo de startup, tarará, o mais tradicional, que é o mundo que eu vinha antigamente, conheça esse mundo de longevidade. Porque, cara, tá literalmente tudo por fazer.
tudo, TUDO. Tá certo? O Antônio mesmo acabou de lançar um produto de um clube de benefício para as ineficiências do sistema de saúde, porque o Brasil é o paraíso da ineficiência, né? Então, o que tem de oportunidade, você pegar a brechinha e caber, sabe? E pega aqui, pega ali, tem muito, cara, em tudo. Planejamento urbano, que é a especialidade de Baby, né? Baby é floresta, tá? Porque você imagina, ela nasceu em Washington, né, cara? Imagine uma pessoa chegando para visitar, como é o nome do bebê? Maria Florésia. Maria Flor. A Baby virou até hoje, né? Mas a especialidade dela, que é essa história de planejamento urbano, né? Você vê o impacto da mobilidade nos mais velhos. O que vai acontecer? Tá certo? É de mobilidade, é de saúde. Saúde é o mais óbvio. Saúde e previdência são as coisas mais evidentes, mas é a história de aprender o resto da vida, ter propósito, não deixar o povo se deprimindo dentro de casa, é ter serviço. O desafio do cuidado, né, que é um dos maiores desafios que a gente tem para enfrentar nos próximos 20 anos. Né? Então, tem oportunidade a dar com o pau. Tá certo? Mas eu posso falar uma coisa do desafio do cuidado? E aí eu trago um outro teórico que eu uso, que é da psicologia do desenvolvimento. Ele é um dos teóricos um dos mais conceituados, que é o Erik Erikson. E porque eu advogo o seguinte, Ricardo, eu acho assim, é claro que a gente precisa pensar na economia do cuidado para frente, mas nós não envelheceremos, talvez necessitando de tantos cuidados quanto ainda essa geração que está envelhecendo agora precisa. É claro que em algum momento a gente vai, Olha, mas eu tenho a impressão que é diferente. Eu discordo em gênero, número e degrau da sua afirmação, de verdade, porque o que eu vejo, tá certo? Junto com outra coisa que foi falada aqui, que é esse culto ao prolongamento da vida. O Ari estava comentando, eu não quero viver 150 anos, entendeu? Não estou afim, não é? Não, mas não é disso, não. Mas eu acho que, assim, porque estatisticamente, pelo menos o que a gente via lá nos Estados Unidos, né, que a gente vê lá, que é onde tem mais. Porque os Estados Unidos é bom por causa disso, né? Tem estatística de tudo, né? E que o cara vai muito bem até os 85, produzindo para lá, e dali é um despenhadeiro. 5 anos está enterrado, né? É uma coisa mais ou menos assim. Né? Tem essa coisa de É a curva normalmente de 2 a 4 anos no final do que eles os últimos. se coloca como final da vida, né? De 2 ou 4 anos de cuidados necessários. Mas só que isso tu tem noção de quanto custa um cuidador, cara? Eu tenho. Pois é. Eu tenho noção. Pois é, quantas famílias podem bancar um negócio desse? Quase ninguém. Aí é política pública, né? Mas voltando à questão do design, eu acho que o design social ele tem muito, muito, muito a ver com a inovação, já que a gente está num país que precisa de tanto desenvolvimento e resolver, né, buscar tantas soluções. E uma das coisas muito importantes do design, eu não sou designer, tá? Mas eu faço mestrado em design porque eu sempre escutei muitas palestras sobre envelhecimento falando que a culpa era do design. O design não vê o rótulo, o design não vê a embalagem, o design não vê a cadeira, o design... Eu fui provocar o design com o meu mestrado. E é o fazer com, né? É usar o design thinking, né? Dentro do design social, e você, dentro das comunidades, eles próprios são os inovadores. Ninguém chega lá com uma inovação e dizendo, eu trouxe aqui uma solução para você. Eu, através do meu desenho, através da minha metodologia de trabalho, do design thinking, com a expertise que eu tenho, que é uma formação super generalista, porque o designer precisa ser generalista para poder desenvolver diversos projetos em diversas áreas, eu faço o design social a partir com vocês, né? E não para vocês. Eu acho que isso também é um ponto importante para os nossos projetos em longevidade, né? É com a gente, não é para a gente, né? Porque a gente tem que estar ali. Então, eu acredito muito nisso também. Enfim, parei de falar. Pronto. Ainda bem, né? Antes de eu pegar e cortar o microfone. Ô, Ricardo, Oi, eu queria comentar também que o Ricardo acabou de inovar. Eu vou falar isso no grupo de cinema, que ele chamou
ele chamou documentário uma coisa que não é cinema de verdade. Ele falou, não, cinema de verdade é ficção. Não, eu sei. Documentário é Olha, Ari, eu estou preparado para sofrer. Assim, tá aqui, ó. Pode começar, o lombo já está pronto. Eu já vou lá para o Pelourinho. Pode começar a chicotear, que eu vou estar ali recebendo o que eu mereço. Não, Eu sou aquele escravo que sabe quando merece ser castigado. acabou com metade da história do cinema, que é o documentário, mas vamos lá. Mas olha, eu estou brincando, porque bom humor faz parte, você sabe, né? Agora, eu queria dar uma boa notícia. Duas, que não são exatamente parecidas, mas foi falado em questões públicas. Primeiro, que eu ouvi dizer que a FAPESP está separando verbas exclusivas para investimento em startups de longevidade. Eu vi um comentário esses dias em algum lugar que a FAPESP vai lançar editais para startups, para produtos, serviços na área da longevidade. Vamos ver se vai ser verdade. Isso é um ponto. Ótimo. Segundo ponto, na Expo Longevidade, que estava aqui o Antônio e o Ricardo, eu vi um deputado falar que em Brasília, não se assustem, em Brasília se formou uma frente da longevidade no Congresso, com mais de 200 deputados. Eu falei, isso está gravado. Se for verdade que em Brasília, no Congresso Nacional, teremos uma frente nacional da longevidade, assim como outras bancadas, que eu não vou citar aqui, bancada do agro, bancada disso, bancada daquilo. Bala. Se a gente tiver bancada da longevidade em Brasília, com 200 deputados, porra, meu, isso vai ser uma facilitação de aprovação de projetos no Congresso como nunca houve. Parece que o Congresso acordou para essa questão da longevidade, o que é um contrassenso. Demorou muito, porque ali é quase todo mundo 50 a mais, 60 a mais, ou 70 a mais. Né? Mas que bacana essa notícia. Isso foi falado no meio da plenária inicial, lá do primeiro dia, que estava prefeito, ministro, secretário. Foi o Gilberto Nascimento, não sei se vocês lembram que falou isso. Né? Eu vi ele falar, está gravada. Não, mas aí tá. Você vem com essa notícia e o bate-boca nos grupos de longevidade ontem e hoje era porque o IBGE resolveu publicar as estatísticas dizendo que idoso era quem tinha mais de 65 e não mais de 60, como é a legislação brasileira. Então, Neguinho já começou a dizer que isso aí é uma preparação para pegar e transferir o idoso para cima de 65, que eu, particularmente, acho super razoável. Tá certo? O único problema é que isso você não tira direito adquirido, certo? Então, vamos fazer o seguinte, você faz um colchão, né, daqui em diante, ano que vem, 61, 62, vai fazendo um troço desse e vai, né, levando aos pouquinhos, né, elevando gradativamente. Mas, ó, eu só quis dar boa notícia, pessoal. Há muito tempo atrás eu vi uma startup, viu, Patrícia? Acho que existe até hoje. Chama Só Notícia Boa. Existe, eu conheço os fundadores, é incrível, eu adoro eles. Então, trabalhei com o Rinaldo. Só noticiaboa.com.br é maravilha, porque isso falta um pouco no Brasil, né? E você deu um exemplo de só notícia boa, né? Porque, em geral, é o que você fala. O que o público quer ouvir? Desgraça. Então, vamos pôr desgraça de noite. Não, acho que nós passamos dessa fase. Não, mas o filme da Patrícia, cara, ele cumpre uma função, eu acho que fundamental, que é essa história de dar rosto. Dar rosto, mostrar pessoas normais, pessoas que estão aqui. Essa história, não tem aqui o super-homem, o Deus lá. Exato. E aí eu queria até falar, eu acho que hoje, no dia de hoje, esse encontro faltou uma pessoa nesse filme, o Danilo Miranda, né, que faleceu ontem à noite, né, e que tocou o Sesc por mais de 50 anos. Ele é um exemplo desses aí, dessas pessoas que com paixão, com propósito, transformam e
e consegue amalgamar um ecossistema, né? Muito focado na cultura, muito focado no esporte, na transformação social ali, mas eu acho que é isso, o que cada um que está aí no filme, né, mostra é isso, é conseguir juntar diferentes forças para juntas criar uma engrenagem, né, que possa ser positiva, que possa resultar em algo positivo. Bom, eu espero, sinceramente, que isso aqui tenha promovido, porque eu vou mandar, vocês sabem, né, que eu sou aquele cara bocudo, eu vou mandar os e-mails de todo mundo para todo mundo. Manda mesmo. Isso, Não sei o Denise. que. Não, isso eu Posso faço. escrever aqui também meu nome, meu e-mail, e aí a gente vai se falando. Ô, Ricardo, podia ter continuidade, né? Essa turma aqui se encontrar de tempos em tempos com filmes, assim, não exatamente iguais ao Com da filmes que não Patrícia, são de mas verdade, né, E Ari? não são de verdade, exatamente. mesmo que não seja de... Eu já sei que eu vou pagar isso o resto. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Patrícia, se você assistir, se você gostar de cinema, tem um monte de filme legal, de verdade. Me fizeram ver filme que eu jamais iria ver, e o pior, gostar desses filmes, que é pior ainda, porque quando você vê gente que entende de cinema discutindo um filme desse, você entra achando um filme, sai com outro filme na cabeça, né? É Porque é outra verdade, é leitura, verdade. é outra coisa, é muito legal, né? Mas eu sempre sou chicoteado porque eu fui o cara que colocou um filme de Trinity no... Eu falei, não, vou botar chega dessa história para eu quero um filme besta, quero um filme de tema. Eu não me lembrava que eu assisti os filmes de Trinity, eu tinha 10 anos, cara. Tá certo? Então, que uma coisa que faz, deve continuar até hoje sendo um ótimo filme para um menino de 10 anos. Mas olha, assim, é horrível, tudo horrível, né? Lembra aí? Então, Memória assim, afetiva, Ricardo. não, mas olha, e fora os fora, né? Você chega assim e fala assim, não, isso aqui não é teatro filmado, o cara já dilata. Não, você não entendeu nada. É isso, né? Mas isso é legal, cara, porque você vai ficando mais velho, Patrícia. Sabe qual é o grande problema que a gente tem? É que a quantidade de aprendizagem por unidade de tempo vai diminuindo muito. Sabe? Você descobrir ideia nova, ter um assunto novo, parará. Então, a gente vê muito repeteco, muita ideia requentada, né? Porque é o palco mais tem nesse planeta, né? Que aí você junta com aquela história de não ter propriedade intelectual no país, aí é que vira um caldinho delicioso, né? Sim, mas, assim, eu acho que a gente está, pelo menos, né? Assim, seu filme traz, assim, inspiração para a gente tentar botar esse negócio, pelo menos dar um empurrãozinho, sabe? Aquela história, né? Eu não acredito em Salvador da Pátria, não. Eu acredito nem em bala de prata, essas coisas, não. Acredito em você, incentivar coisas que você acredita e tentar, né, na medida do possível, e contra as coisas que você acha que não são legais. Isso sim, vamos melhorando, né, aos pouquinhos, né, que isso eu acho mais razoável. Mas, gente, Isso. obrigado. Acho que A Cristina está com a mão levantada, acho, hein? Não, pera só um Cadê ela? pouquinho. Não, bote a cara, Cristina. Assim, escondida não vale. Pronto. Pera só um pouquinho. Estou falando com a minha mãe, conversando com vocês ao mesmo tempo. Pera só um pouquinho, mãe. Tá, então vai, mãezinha. Eu tô aqui de Dallas. Maravilhoso, Patrícia. Nossa, fiquei assim, fiquei tão entusiasmada, assim, tudo. E já passei o link para os meus sobrinhos, porque eu acho que essa geração tá tão desmotivada, tá tão sem esperança, tudo. Passei para todo mundo que eu conhecia, assim. Oba, que bom. Passem mesmo, espalhem. Mas só uma brincadeira, eu acho assim que não é filme de verdade, porque parece fantasia, gente. Ai, obrigada. Acabou de me conquistar para o resto da vida. Então, eu vim aqui te salvar porque parece fantasia, por isso que não é filme de verdade. Um beijo para vocês, boa noite. Obrigada, Cristina. Que fofo. É verdade, né? Até parece ficção.
É um documentário, é um ficção documentário. Não, eu acho que é um belíssimo documentário. É. A Márcia também quer falar. Acho que a Márcia quer falar. Está sem som. Eu quero complementar o que já foi falado, inclusive para essa última pessoa que falou agora. Realmente é uma coisa maravilhosa, não tem nem palavras para explicar como eu me senti vendo essa realidade que eu não conhecia, porque a realidade que a gente está vendo é essa que todo mundo sabe aí, de guerra, de confusões, de política, e não vou falar porque todo mundo sabe. Então, de repente, você descobre assim, você, Patrícia, descobre assim agulha no palheiro, algumas agulhas no palheiro, que traz muita alegria e esperança, e que a gente vê que está acontecendo de verdade. Como foi falado, parece uma fantasia, mas a gente vê que é a realidade, e que podemos ir adiante, porque já começou, essa plantinha já começou a existir em vários lugares. Então, é maravilhoso saber disso. Obrigada. Obrigada a você. Você sabe que já me perguntaram se era de verdade a menina na corda bamba, né? Ou se era montagem, porque é isso, né? Eu acho que tem tanto exemplo que é muito fora do nosso das notícias que a gente lê mesmo, né? Então parece que é tudo um pouco de mentira. E olha que a ideia não era fantasiar nem romantizar, porque inovar não é fácil, né? Não é um caminho assim tão simples. Então, eu não tinha nenhuma pretensão em fazer isso, assim, mostrar que, puxa, olha que maravilhoso, não tem problemas, a gente consegue inovar sem dificuldades no Brasil. Não, é cheio de dificuldades. Mas, poxa, tem um monte de gente trabalhando para isso, né? E tentando superar esses desafios, né? Tem uma pessoa aqui que eu queria que falasse, que está escondidinha, que é a Gal, porque a proposta da Gal é exatamente ter um hub. É? Juntar pessoas, juntar projetos e fazer com que isso consiga ter um modelo de negócio que consiga escalar, que todo mundo ganhe, entendeu? Eu acabei de falar aí no chat que eu só vou falar depois que você parar de gravar. Não, senhora, não, senhora. Ela não quer prometer nada, entendeu? Gente, eu tô colada aqui no CES, eu vesti roupa de academia, nem fui, vou amanhã cedo, porque eu parei aqui, fiquei escutando vocês, assim, muito atenta a cada coisa e... Sabe, Ricardo? Primeiro, Patrícia, você tá de parabéns, é redundante falar isso aqui depois de tantos parabéns, mas que bom, né, em meio a tanta coisa ruim, a gente olhar para o Brasil, que eu estava até já, assim, não querendo conversar sobre o Brasil, apesar de já ter conhecimento, né, um pouco desse cenário, mas trazer isso para refrescar a minha memória, sabe? E eu estou pensando, obviamente, todo no contexto da Senior Techs aqui, né? Então, teve uma fala que ficou muito contundente para mim, de uma das entrevistadas, não lembro mais se é uma mulher, mas falando que eu não quero mais que a tecnologia seja uma outra forma de segregação social. E essa é a minha paixão, sabe? Assim, quando eu percebi que todos os meus conteúdos que eu criava não estavam sendo acessados porque eu queria que a comunicação chegasse para pessoas 50 a mais, que eram os filhos de pais com demência e depressão em instituições de cuidado, e aí começou toda a minha história dentro das redes sociais, eu vi que tinha alguma coisa que estava dando muito errado com o que a gente estava trazendo, né? E inovação é você pegar o que você faz, o que está perto de você e usar de forma diferente. Então, está tudo muito a nosso alcance, né? Eu moro num lugar com 10 mil habitantes, estava falando no começo, aqui a gente anda de chinela havaiana, vai de bicicleta para o trabalho e monta de cavalo. Quase que vai de cavalo. Santa Maria de Itabira, 2 horas de Belo Horizonte. Eu fugi da capital, fiquei 30 anos em BH, amo BH, é meu point de conexão, mas me sinto muito mais livre aqui e faço muito mais conexão BH-São Paulo do que qualquer outra coisa.
Então, eu Não é observo... Itapira do Drummond, não, né? É Itabira do Drummond. Eu Ah, nasci é? em Itabira do Drummond, mas Santa Maria de Itabira é um municípiozinho a meia hora de Itabira. Os meus pais ficam em Itabira. Mas lá é muito poluído de minério, eu não gosto da cidade, sabe? Verdade. E lá tem 250 mil habitantes, é muita gente, não dá. Tá certo. Não, Então, isso, Patrícia, vindo de alguém que tem uma comunidade de 500 mil membros, tá certo? Então, não gosta de gente, né? é muita gente, enfim, é muito problema junto, que eu quis dizer. Então, para mim, poder ter tempo de pensar nas soluções, uma vida numa cidade como essa equilibra a minha saúde, inclusive, né? Mas eu estou vendo aqui, viu, Ricardo, inclusive, assim, eu estou aqui tentando entender esse nosso ecossistema de senior techs, principalmente no quanto que a gente pode contribuir um com o outro. Eu gosto muito de uma visão na antroposofia que o Goethe, ele fazia um exercício o Wolfgang Goethe, né? Ele fazia um exercício de observação da natureza que às vezes a gente até usa em dinâmicas de grupo para desbloquear a criatividade e promover a aceitação, que é você observar por que você está no lugar onde você está. E a gente começa a observar a natureza, por que uma planta nasce perto da outra. E aí você consegue entender todo o ecossistema, né? Assim, por que as coisas acontecem onde elas têm que acontecer. Eu não tenho que sair daqui, né? Eu tenho um chamado que é ali no lugar onde eu estou. E aí eu estou querendo entender um pouco assim, o nosso movimento de senior techs, né? E aí me veio, Ricardo, que olha como que é diferente, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, a Activian, ela conecta a moçada que está promovendo transformação, que está trazendo inovação de uma forma correta, porque tem sênior na jogada participando dos processos, né? Ou sendo guiados, enfim. Mas o diálogo dentro da Activian é totalmente diferente como um diálogo como esse que a gente está tendo aqui, que tem startups envolvidas, mas também tem pessoas que se beneficiam dos serviços que são criados. E o tanto que eu estou saindo daqui nutrida de uma criatividade que está aqui populando, para quando eu chegar, por exemplo, num encontro com os meus parceiros de startup, sabe? Eu ter experiências diretas para trocar. Numa boa, tá certo. Aí que você está me deixando com medo da nossa próxima reunião. Pois é. Eu acho que o Senior Geek tem... Olha, por isso que eu fiquei confusa. Eu brinquei com você, assim, peraí, mas o negócio é Casa Sephora, Senior Geek. Eu divulguei Senior Geek, né? Eu entendo Casa Sephora. Eu acho que o Senior Geek tem um papel fundamental de ser um laboratório onde os seniors se conectam diretamente para que essa moçada venha entrar em contato direto com o que os seniors têm para falar, porque a gente não encontra qual que é o maior desafio, muitas vezes, da gente querer uma transformação em longevidade com a tecnologia, enfim. Primeiro que jovem, a gente já sabe, não consegue promover as soluções porque eles ainda não passaram pelos apertos. E segundo que os sêniors, a maioria deles hoje, eles não têm visão futurista. Eles não são futuristas, eles são imediatistas, né? E eu acho que o Senior Geek tem um papel muito grande, sabe? De juntar essas duas coisas aí, sabe? De trazer o futurismo para o sênior e de aproximar o jovem das demandas sênior, sabe? Com atividades como essas. Gal, você está falando isso, eu estou me lembrando de quando eu fui fazer... A minha caixa d'água de Rivotril, tá bom. Exatamente. Não, gente, isso é o seguinte, porque hoje de manhã, sabe assim, eu vim de Porto Alegre, tudo atrapalhado, meu voo cancelado, pegando aquele inferno do aeroporto esculhambado, né? Aí eu pego, tá lá as mensagens da Gal, né? Primeiro, uma coisa que eu detesto, áudio, né? Um monte. Podcast. Ele ouve, e o pior é que é o seguinte, tinha uns 4 áudios grandes, né? E cada um era uma coisa completamente distinta da anterior. Tá certo? Vamos pintar a parede de amarelo. A piscina está vazia. O céu está brilhando. Não era, gente. As ideias são todas Monkey Mind. É porque ele não ouviu direito. Mas é porque é um processo inspirando o outro, assim, que na minha cabeça tem todo um sentido, né? Então,
Eu acho Te que entendo, Gal. Te entendo perfeitamente. Gente, eu E o- preciso e ir o- embora. Vamos, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente já acabou Saudades prendendo dos a que eu Patrícia. já tinha visto. Patrícia, de coração, muito obrigado, tá certo? E aí, é assim, desculpe, né? Eu sei que eu vou, você não precisa se preocupar, porque eu já vou Não sofrer, preciso, né? eu vou sofrer bullying pelos próximos 2 anos, pelo menos, por causa dessa observação. Não, mas a Gal já te salvou. Ela te salvou, tá tudo bem. Não é filme de verdade porque parece Não, mentira, né? não, essa frase foi muito boa, essa frase Muito realmente bom. merece. Assim. Pessoal, então, Gente, muito obrigado a obrigada a todos. vocês aí pelo tempo e pela disponibilidade de assistir, de discutir e de se emocionar, de se E inspirar. a Obrigada. gente pode deixar que a gente vai espalhar o link do seu documentário, porque cada um que você está vendo aqui é, na verdade, um nó de uma redezinha bem grandinha. Cada Legal. um aqui tem uma rede grande. Então, vai espalhar seu documentário, você vai com ver. certeza. Vou ficar feliz, gente. Eu deixei aqui no chat o nome dos outros que alguém perguntou. Então, esse é o quarto filme dessa série. O primeiro é o Inspira, sobre conexões humanas. O segundo é Educação Presente para o Futuro, sobre o impacto da tecnologia na educação, mas que acaba concluindo que a principal conexão é entre a sala de aula e os problemas reais do entorno. É isso que segura o aluno a buscar o aprendizado, melhora a qualidade do aprendizado e tudo mais. O terceiro é o Inovar é um Parto, voltado para fundadoras de startups de impacto. Então, são só fundadoras de startup mulheres, né, que são a grande minoria, mas que tem essa transformação cultural e social atrelada ao negócio. Então, não é só lucro e não é só propósito, é tudo ao mesmo tempo. E aí o YouTube, ecossistemas vem nesse último. tudo no YouTube. Globoplay Então, também. o Inspira está no YouTube. Eu acho que vocês acham todos no YouTube, para falar a verdade. O Inspira tem um site que é www.docinspira.com.br, e aí você consegue o filme ou entra no nosso canal da Prosa Press no YouTube. O Educação Presente para o Futuro e o Inovar é um Parto estão também disponíveis na Globoplay, mas eles também têm um site próprio. O Educação é doceducacal.com.br, então doceducação.com.br, e o outro é inovaremparto.com.br. É isso. Então, Tá beleza, tudo não se preocupe, que eu vou botar isso aí para todo mundo que está aqui, vai receber isso bonitinho no e-mail, organizadinho e tal. pronto. Então tá bom, depois a gente Tá? passa os links certinho. Nem que seja para você começar a me desculpar, né? Tem que me redimir agora. E aí, quando tiver espaço para outro filme que não seja, para outro filme assim, que não seja de verdade, vocês me chamam, que tem um monte aí na prateleira, tá bom, gente? Tá bom. Um beijo. Tchau, Obrigada, beijo. Tchau, Prazer, boa gente. Boa Obrigada. semana. Tchau, tchau. para Tchau, todos. tchau. Valeu, valeu. Tchau, obrigada, prazer. Foi